Deus é bom, sejam todos muito bem-vindos. Creio que nós vamos sair melhores do que a gente entrou, cheios de instrução, capacidade, força, em nome de Jesus, amém? Você está bem? Está feliz? Seu rosto sabe disso? Deveria saber, né? Se a gente está bem, o rosto tem que expressar em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Você sabe o que a mãe açaí falou para os filhos açaí? Quem sabe? Quem sabe? Aleluia. O que a mãe açaí falou para os filhos açaí? O último açaí, fecha a porta. Aleluia. Tá bom, vai. Vamos começar, aleluia. Você pode pegar a sua Bíblia, aleluia. Vamos confessar a palavra, né? Bom, aleluia. Fala assim comigo, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia. Glória a Deus, gente. Pode dar um glória a Deus aí. Deus é bom, aleluia. Você está pronto? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12. Aleluia. Você sabe o que uma impressora falou para outra? Olha que interessante. Essa folha é sua ou é impressão minha? Tá bom. Vai, volte para a palavra aqui. Hebreus 4,12 diz assim, gente, presta atenção aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Veja, aqui esse texto deixa claro que a palavra de Deus ela é viva, ela não é apenas um registro histórico. A palavra de Deus ela não é só informação. A palavra de Deus ela não é algo que viveu, é algo que está vivo. Amém? O que é interessante da Bíblia, o fato de ela ser uma palavra viva, ela é um livro que não somente a gente lê, mas enquanto a gente lê, a Bíblia nos lê também. Quem está comigo? A Bíblia é o único livro que a gente lê junto com o autor. Aleluia. Olha que interessante. E aí ele está ali como autor, ele pode nos instruir, nos capacitar, nos ensinar. Então a palavra de Deus, como eu disse e repito, ela não é só registro histórico. Aquilo ali não são somente historinhas, são coisas que aconteceram de fato. Outra coisa que é interessante nesse texto, que a Bíblia diz que ela é viva, mas ela também é eficaz. Essa palavra eficaz dá a ideia de ativo, de operante, algo que está energizado. Por isso, ela não é viva somente no sentido de existir, mas ela é viva no sentido de agindo em nós e fazendo algo, transformando algo. Quem está comigo até aqui? A Bíblia chega a dizer no livro de Isaías, no capítulo 55, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre, quando ela é falada, quando ela é designada, ela vai produzir resultados. Ela vai prosperar naquilo que ela foi designada. Então, todas as vezes que a gente fala a palavra, o fato de ela ser viva, ela está agindo, o fato de ser eficaz, ela está transformando, realizando, prosperando naquilo que ela foi designada. Mesmo que a gente ainda não consiga ver aos olhos naturais, mas como a gente acabou de cantar, isso é uma verdade, a gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente vive por aquilo que a gente crê. Quem está comigo? Não é? A gente cantou isso e agora é hora de viver isso. Porque às vezes a parte do louvor é a parte em que a gente consegue falar um monte de coisa. Agora, vivenciar isso é outra questão. Outra coisa que eu acho interessante nesse texto, que diz assim também. Ela é apta para dividir juntas e medulas. Eu sei que eu não vou entrar muito no mérito aqui da anatomia humana, tem as enfermeiras aí, sabe muito mais do que eu. Mas pelo que eu sei, quando fala de juntas, fala de ligamentos, né, que vai unir uma coisa e outra. Junção, obrigado, Malu. Quando fala de medula,
Pelo que eu sei, a medula fica dentro do osso, não é isso? Pronto, dentro da coluna. É o tutano. Quem já ouviu isso aqui, tutano, né? Então a Bíblia, só ela que consegue dividir exatamente isso. Mesmo que exista dentro, que fique tão unido a ponto de ser difícil essa divisão, mas a Bíblia ela funciona muito bem como essa divisão, uma divisão precisa, não somente de juntas e medulas, mas também de alma e espírito, que está dentro do ser humano, dentro do homem, e somente a palavra é tão precisa a ponto de dividir isso, e a gente saber o que é alma e o que é espírito. Quem está comigo até aqui? A gente pode sentir a mesma coisa, e pode ser, eu estou sentindo paz, mas isso pode ser um alívio da alma, e também pode ser alguém dizendo, eu sinto paz, mas é alguém firme no seu espírito, crendo no que a palavra de Deus diz. Quem está comigo? Tem gente que estava atribulado, por exemplo, porque não estava conseguindo pagar uma conta, mas daí quando pagou a conta, sentiu paz. Aleluia. Na verdade, esse é um alívio da alma, mas nunca foi uma ausência de preocupação porque estava crendo na palavra, porque até antes de pagar ainda estava nervoso. Quem está comigo? E a Bíblia vai trazer essa ilustração, essa divisão e vai conseguir nos ensinar a gente a viver uma vida crendo na palavra de Deus e vivenciando e desfrutando daquilo que a palavra de Deus diz e garante para nós como direito. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas coisas para que a gente venha aprender isso mesmo. Dividir o que é alma, o que é espírito. Você está em paz porque você pagou a conta ou está em paz porque está crendo na palavra? Você está feliz porque a felicidade que está dentro de você, você puxa do seu espírito, ou porque ouviu uma piada e riu por causa da comédia? E a gente precisa definir quem é que está falando com a gente. A Bíblia fala que o mundo tem muitas vozes e nenhuma delas sem discernimento. E a gente precisa entender qual voz que a gente está ouvindo, para quem a gente está dando mais vazão, se é para a alma, se é para o espírito, ou se é o corpo também, que ele está lá, e ele fala, ele age, ele também tem o seu grau de importância e a sua atuação na nossa existência. Quem está comigo até aqui? Então, bora lá, aleluia. Eu sei que talvez eu seja simplista, venha falar coisas que talvez você já ouviu várias vezes, mas hoje eu acredito que a gente vai por um caminho interessante. Eu sei, em nome de Jesus, me perdoa se eu usar os mesmos exemplos, falar as mesmas coisas, mas eu preciso mesmo, antes de chegar onde eu quero chegar, falar a respeito de corpo, alma e espírito, para que a gente venha entender mesmo como a gente foi formado e como é isso. Tá comigo? Então vamos lá. Aleluia. Tem um resfriado querendo chegar em alguns aí, inclusive em mim, mas isso já é algo para a gente usar como exemplo de que eu não sou um corpo, amém? O resfriado quer chegar no corpo, mas o meu espírito está sarado, pronto. Então é o nariz que está ranhento, não é o corpo que está, não é o espírito que está acabado. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. A versão viva desse texto é interessante, que fala que a pessoa que nasceu de novo, ela começou uma nova vida de dentro para fora. Veja, quando a gente nasce de novo, começa mesmo essa nova vida que Cristo veio trazer para nós. Quando nós nascemos de novo, nós tivemos o nosso espírito recriado. Jesus ele falou isso para Nicodemos, para que a gente pudesse entrar no reino de Deus, a gente precisaria mesmo nascer de novo. Ele disse, importa que venha o homem a nascer de novo. Nicodemos até questiona e fala, como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ele disse, não, cara, fique em paz, que não é bem por aí não. Nascer de novo é quando o seu espírito, o seu eu de fato, foi recriado. Em Gênesis 1:26 a gente sabe que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E se o homem é feito imagem e semelhança de Deus, e aqui nós temos várias pessoas, uma diferente da outra, qual é a imagem de Deus? Como é o ser humano? Como que ele foi feito a imagem de Deus se nós somos diferentes? Em João 4, a Bíblia diz assim que Deus é espírito. Amém? Está comigo? Deus, ele se fez carne em Jesus. O livro de João chega a dizer assim que o verbo se fez carne. Então, a palavra, o verbo,
veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Então ali o verbo se tornou carne. Então Jesus ficou em semelhança de Deus, ficou em semelhança de homem na pessoa de Jesus. Mas em Gênesis, quando Deus diz que fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança no espírito e não no físico. Quem está comigo? Então, de fato, nós somos um ser trino. Assim como Deus é um ser trino, o Pai, o Filho e a palavra, ou o Espírito, perdão, o homem também é um ser trino. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Sei que vocês já sabem disso. Eu sempre costumo, quem aqui já viu, a gente chama 3 pessoas para a gente fazer esse exemplo, né? De corpo, alma e espírito. Quem já viu isso? Todo mundo. Você vai ficar bravo comigo se eu fizer de novo? Aleluia. Posso chamar 3 então, aleatório aí? Aleluia. O Jô toda vez? Não, o Jô fica bem, ele já até levantou. Não, aleluia. Prontidão. Só por causa disso ele vai ser o Espírito. Porque o Espírito é aquele que está sempre pronto. Aleluia. Nem chamou, mas você, opa, tô lá. É de Deus, eu tô dentro. Aleluia. E eu não vou agora diminuir os outros porque eles vão ser alma. Eu não quero ser alma, não. Então é esse um que vai ser. Aleluia. Tá bom? Mas assim, então vamos lá. Alguém se habilita? Quem gostaria? Aleluia. Nossa, quanta gente, peraí, um de cada vez. Assim, eu não consigo, né? Eu não consegui ainda, porque era todo mundo. Aleluia, venha, isso. Pronto. Errei. Aleluia. Pronto, isso aí. Então vamos lá. Esse aqui é o ser humano, amém? Ele, no dia a dia, é muito parecido, é muito próximo um do outro. E como a gente leu no livro de Hebreus, é só a palavra que é apta para discernir, dividir juntas e medulas, alma e espírito. São tão ligados que a gente precisa mesmo aprender para saber quem é que está falando, a atuação de cada um. É tão junto que, o exemplo que eu tenho é como se fosse uma... A gente consegue dividir frutas, por exemplo, na fruteira, né? Você consegue dividir a maçã da laranja, fica fácil. Mas se você quisesse dividir, por exemplo, a casca da maçã, a gente já precisaria de uma ferramenta mais específica, não é nem qualquer faca, porque senão a gente acaba arrancando a casca, mas também vai um pouco da carninha da maçã junto. Quem está comigo? Então, essa é a imagem do ser humano. Ele é um ser trino. A gente fez aqui de forma didática para que a gente venha entender como que a gente funciona, como que a gente é. Então, o Jô é o do meio, é o espírito humano, que é quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele é no espírito. Amém? A Carol é a alma, aleluia. E é aqui no espírito onde nós temos o contato com Deus, já que Deus é espírito, em João 4 diz isso, nós temos contato com Deus através do nosso espírito. Não que a gente não possa ter contato com Deus no corpo e na alma, mas é através daqui, quando a gente ora em outras línguas, quando a gente consegue ter guiado pelo espírito. Quem está comigo? O problema do crente é quando ele quer ser guiado somente por sentimentos, então ele fica preso ao corpo. Ele começa a achar que Deus só está agindo naquele culto se ele sente um arrepio. Ele começa o crente que vive com base nos sentimentos, no corpo, ele só vai se alegrar quando ele vê alguma coisa. Quem está comigo? E o corpo não é mal por causa disso. O corpo não é um vilão. É porque o corpo foi programado para isso. Para viver com base naquilo que ele vê, ouve, sente e toca. Quem está comigo? É através do corpo que nós, seres humanos, temos contato com o mundo físico. Né? Nós não somos uma alma penada. A gente precisa do corpo para pegar as coisas. Agora, aquela ali, a alma, é aquela então que vai mesmo definir. É a ponte que vai decidir em qual realidade ela vai concordar. Porque pode ser... Pode trocar agora, fica no meio, só para a gente entender. Pode ser que o seu corpo esteja sinalizando alguma coisa e o seu espírito outra. Então é essa que a alma que vai decidir em qual realidade ela vai se apoiar. Já que a Bíblia diz, a gente leu, né, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora olha que interessante, quando a gente nasceu de novo, foi o nosso espírito que foi recriado. Nosso corpo fica do mesmo jeito, gente.
A gente fica com a mesma altura, com a mesma quantidade de cabelo, com o mesmo peso. Aleluia. É? Que pena eu ouvir ali, né? Assim. Mas fique em paz. Porque naquele grande dia, a gente vai receber corpos recriados. Amém? E a prova de que o corpo não se interessa muito pelas coisas espirituais é porque ele não vai para a eternidade. Ele perece. Então, como não faz parte dele, tudo que é espiritual, o corpo meio que não está nem aí. Quer ver o que o corpo gosta? Traz uma cadeira para mim, Marco, por favor. Gosta disso. De sossego. Agora eu quero um envelope. Quem tem um envelope aí? Tem? Aleluia. Pronto, obrigado. Esse aqui quem gosta é a alma. Olha a carinha. Aí, ó. É? Tem o controle, né? As contas estão pagas, as coisas. Agora o outro, o espírito, não, ele está pronto. Veja, o meu espírito, ele já está pronto para a eternidade. O meu corpo ainda pertence a esta era e aguarda a redenção. Meu corpo, ele vai ser trocado por outro corpo. A prova de que o espírito está pronto, é que eu não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente entra em uma linha escatológica e a ideia aqui não é isso hoje. Mas a prova de que o espírito está pronto é que a Bíblia diz que naquele grande dia a gente vai receber novos corpos, mas em nenhum momento diz que um novo espírito. Naquele grande dia, o mesmo espírito que foi recriado agora, quando a gente nasceu de novo, se alguém nascer de novo hoje, vai ser do mesmo jeito que vai ser lá naquele grande dia. Você vai receber um novo corpo. Quem está comigo até aqui? Agora, a alma, é interessante a alma. Romanos 12:2 diz assim, eu sei que eu já li várias vezes esse texto, mas é bom a gente prestar atenção nisso. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Sei que talvez você já ouviu várias vezes, mas é importante a gente entender essa atuação de cada um para que o nosso dia a dia fique eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E é assim que a gente funciona todos os dias, tá bom? Às vezes a gente acorda mal, mas eu preciso entender. Eu estou mal por quê? É obra do meu espírito? Ou é a minha alma que não está bem? Ou é o meu corpo? Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Uma coisa que é interessante desse texto de Romanos 12:2 é que uma delas é que a gente precisa mesmo ser transformado pela palavra. É uma escolha minha de me debruçar nas coisas de Deus. Deus não vai me transformar. Esse texto deixa claro que sou eu que não devo me conformar com as circunstâncias, com o sistema, e eu busco a minha transformação. Não vai ser agora uma imposição de mãos que vai fazer com que eu seja transformado. E à medida em que eu vou ser transformado pela renovação da mente, pelo envolvimento com as coisas de Deus, a gente já falou também aqui outras vezes que pode ser que existam mesmo níveis da vontade de Deus, boa, agradável, perfeita. Uns estão na boa, outros na agradável, outros caminhando para a perfeita. Mas eu gosto de pensar também na ideia de que a vontade de Deus, gente, ela é tão boa para nós que dentro da vontade de Deus já existe essas três esferas. A vontade de Deus, que é uma coisa para nós, ela é agradável, ela é boa e ela também é perfeita. Quem está comigo? Não é uma coisa que tipo, meu Deus, eu só fico na boa, eu nunca vi nem a agradável nem a perfeita. Não. Isso que a gente está fazendo hoje, de frequentar um culto, de fazer a vontade de Deus, dentro disso já existe a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem está comigo até aqui? Então, alguns cristãos, eles têm dificuldade de entender essas coisas, porque vive, como eu disse e repito, com base no que o corpo diz. E viver com base no que o corpo diz, a gente fica mal, porque nem sempre o corpo está bem. O corpo passa por circunstâncias, não é? Agora, no frio, acontece. Quanta gente já não, se não ficou resfriado ainda, pelo menos ele bateu na porta. E aí, o que você faz? Você manda embora, em nome de Jesus, amém? Agora, eu preciso entender que, o que acontece? Por exemplo, eu estou triste. Quem aqui já ficou triste? Levanta a mão, porque sem vergonha, né? Todo mundo.
Quem não, né? Tem gente que ficou triste, tem gente que já ficou muito triste. Tem gente que tá triste. Agora, a tristeza, eu preciso saber, é uma experiência da alma. Não é uma condição do espírito. Tá comigo? A dor. Quem aqui já sentiu algum tipo de dor no corpo físico? Pergunta, né? Todo mundo. A dor também. Não é uma condição do espírito. É uma condição do corpo. Então, tristeza é experiência da alma. Dor, condição do corpo. E toda condição é passível de mudança. A única coisa que fica eternamente é a palavra. Então eu devo, como cristão, perguntar, como nova criatura que sou, né? E a Bíblia diz isso, a gente leu 2 Coríntios 5,17. O que a Bíblia diz a meu respeito? Se a gente for olhar, e o cristão que vive com base no Espírito, ele vai fazer essa pergunta. O que Deus diz sobre o meu espírito? Sobre o eu de fato? A Bíblia diz assim que nós somos justos, santos, nascidos de Deus e unidos com o Senhor. Então pelo amor de Deus, de viver com base na experiência da alma. E ainda, né? Se sentindo. Eu vi, tem gente, né, se sentindo triste. Normal, isso é a alma dizendo. Mas o seu espírito está se sentindo como? Por que a gente não posta também, então, talvez, meu espírito recriado? Né? Experiência. O corpo também gosta de experiência. Vai comer antes de orar e dar a primeira garfada. Que, né? Registrar. Não estou falando que é errado, tá bom, gente? Eu estou só falando que são experiências da nossa existência. E é assim que acontece. Agora, o que eu acho interessante, melhor você sentar, né? Já usei bastante. Quem entendeu os três aqui? Aleluia, amém? Pode aplaudir esses três? Obrigado, gente. Agora, a partir do que eu falar, corpo, alma e espírito, você vai lembrar dessa imagem, né? Os três aí. E eu sei que às vezes é questionável, porque alguns cristãos, como eu disse, vivem com base no que o corpo diz, eles, pelo fato de não ver coisas, né, evidências, eu diria, de fatos dessa nova realidade, ele questiona essa nova realidade. Mas a ausência de fatos dessa nova realidade, ela às vezes só está em dois lugares. Ou no corpo, ou na alma, ou na mente não renovada. Quem está comigo? Como eu disse, o espírito foi recriado. O corpo, a gente precisa dele para ter contato com esse mundo físico. E a alma é onde está a nossa mente, onde nós temos os nossos sentimentos, é onde está a nossa consciência, onde está o nosso raciocínio. Por isso nós somos um ser pensante, porque a gente tem alma. Quem está comigo até aqui? Agora, uma das coisas que... Quem já ouviu essa frase assim? Pastor, mas a fé não nega a realidade. Quem já ouviu? De fato, a fé não nega a realidade mesmo. O que a fé faz é negar que essa realidade ou esse fato natural tenha a última palavra sobre a nossa vida. Falar fé e andar em fé não é que você é mentiroso. A fé não negou a existência do Golias. Ninguém diz, quando o Golias estava lá enfrentando Israel, a fé não era essa negação. Não, gigante, cadê? Não estou vendo. Não, ele estava ali, gente. Estava ali afrontando. Agora, a fé, o que é uma fé bíblica? Ver que existe algo, mas não deixar que isso que existe, que é um fato, se torne a última palavra sobre nós. Então, existe um fato. A fé não nega que existe isso. A fé nega a atuação disso como palavra final. Poxa, pastor, eu não posso então chorar. Eu não estou dizendo que você não pode chorar. Você quer chorar, você chora. Você só precisa saber que a Bíblia diz que não é pelo choro que você vai conquistar as coisas. Tá tudo bem. Todo mundo tem esse livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas Jesus chorou? Tá, Jesus chorou. Uma das vezes que Jesus chorou foi naquele contexto quando ele ressuscitou Lázaro. Quem lembra disso? Agora, você acha que Jesus chorou porque ele estava desesperado? Meu Deus, Lázaro morreu? Claro que não, gente. Põe aí para mim. Quem está aí? Eu não sei se é o Fábio. Faz favor, Fábio. João 11:11. Olha que interessante.
Aleluia, lembrei disso aqui agora. Isso dizia, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então Jesus já sabia que ele estava indo, que ele ia ressuscitar. Então quando Jesus chorou, nesse caso, logo à frente a gente vai ver que ele chorou não porque ele estava desesperado, porque, meu Deus, e agora como vai ser? Mas porque aquele povo não reconheceu a visitação de Jesus naquele momento. E está lá em Lucas, no capítulo 19, no verso 41, 42 também. Chorou de novo. Porque o povo não reconheceu essa visitação. Quem está comigo até aqui? O problema é que quando a gente está triste, como eu disse, experiência da alma, a gente dá vazão demais para essas coisas. E deixa a alma falar mais do que quando deveria ser o espírito falando. Quem está comigo? Eu acho que é Salmos 43 ou 45. Espera aí que eu vou achar aqui. Eu já falo para vocês qual é. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aí, diga eu estou entendendo. É 42:5. Olha o que Davi disse, que interessante. Às vezes a gente precisa pregar para a gente mesmo. Às vezes o que a gente precisa é pregar para a gente mesmo. Davi, ele disse assim, eu falei qualquer? 42:5. Davi olhou aquela circunstância que ele estava passando na alma, e ao invés de dar vazão para a alma e dar voz para a alma, a gente não pode dar muita voz para a alma, gente. Para, tá bom? Pelo amor de Deus. O livro de Coríntios chega a dizer que a mente, ela deve ser levada cativa à obediência de Cristo. Quando fala de cativeiro, fala mesmo de uma prisão, porque é fácil a alma já querer sair. E a alma, eu não quero falar da alma hoje como um vilão, tá bom? A alma não é um vilão. É que como a alma trabalha nos sentimentos, ela fica apegada às vezes a relatórios. E o diabo não tem acesso ao nosso espírito. Mas ele trabalha com imagens, com informações distorcidas. Então, se a gente der vazão para a alma, a gente vai acolher o que o diabo sugere e vai viver com base no que ele está falando. Assim como a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a descrença também vem por ouvir e ouvir o que o diabo diz. Esse texto diz assim, ó, Davi falando: por que você está mal, minha alma? Quem nunca? Não precisou pregar para você mesmo? Que acordar de manhã e falar para você mesmo no espelho: por que você está mal? Porque não aconteceu aquelas coisas que você queria? Não aconteceu ainda. Mas a palavra de Deus é verdade, então vai acontecer. Entendido nesse lugar. Se você não está trabalhando ainda, você vai arrumar um emprego, aleluia. Então não desespera. Ah, mas mas tá, pastor, você não tem noção, está doendo. Eu sei que está doendo. Eu também passo dores. Mas isso é uma condição do corpo, e toda condição é passível de mudança. A palavra de Deus que é imutável. Então o espírito vai lá e fala com a alma: alma, para de ficar abatida. Dentro de mim ele fala: por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele e meu auxílio, e meu Deus, e Deus meu. Como se o Davi falasse para a alma dele mesmo. Fala: cara, poxa, você já foi melhor, viu? Aleluia. Está desse jeito, vamos lá, dá um sorriso aí, aleluia. Assim como um ambiente preparado pelo Espírito, o louvor consegue nos conduzir em oração, conduzir em adoração. Essa é a proposta do louvor, para que Deus seja entronizado no meio dos louvores. E onde Deus é adorado, entronizado, é ali que ele se move. Assim como o louvor consegue nos conduzir a essa adoração, um ambiente ou atenção demais ao que não presta também está nos conduzindo a um ambiente de tristeza. Aleluia. Isso pode ser de várias formas, viu? Por exemplo, se chegou a um relatório no seu corpo físico. Eita, ai, doeu. Quem já sentiu pontada no coração? Você vai, ai, você fica com medo até de respirar depois, não é? Assim, meu Deus, ai, pontada no coração. A primeira coisa que vem: será que eu vou morrer? Ai, meu Deus. Né? Tem que lembrar, sangue de Jesus tem poder, aleluia. Maria, pelo amor de Deus. A senha do banco é essa, aí guarda as coisas.
Aleluia. E fico com medo de respirar, porque vontade no coração. Nossa, perguntar pro chat. Não, é sério, em vez de ir na palavra, em vez de ir no espírito, ele deixa o chat definir. E agora ninguém faz consulta mais no médico, não precisa, o chat sabe tudo. Ele resolve o remédio que você toma, aonde você vai, se você tá bem. E o chat vai por pilha. Duvido se o chat nunca falou, ixi, pontada no coração? Meu Deus, você já foi meu amigo, hein, cara? Aleluia. E o chat falando, você vai morrer. Vai demorar? Assim, não vai não. E quando vê, você já tá desesperado. Então Davi, nesse desespero, ao invés de dar vazão para a alma, ele falou, rapaz, alma, pelo amor de Deus, alma, vamos aí, vamos crer, vamos fazer alguma coisa. O corpo tá lá, largado, coitado. Eu gostei do culto de jovens que a gente teve aqui, alguns sábados atrás, né? Me permita usar a senhora, dona Glória, né? Porque a gente conversou outro dia, né? Foi interessante, né? Foi o culto de jovens. E a dona Glória apareceu ali, do dia que ela entrou toda animada. Vim pro culto de jovens também. Falei, tá certo, aleluia. A senhora é jovem, como disse o Marco, é jovem há mais tempo que outros, mas não interessa, mas é jovem. Porque tem a alma jovem, né? Ela disse assim pra mim ali na porta, quando ela entrou, ela falou assim, não, eu preciso estar em ambiente alegre. Onde tem festa, onde tem as coisas. Deu um show e muita gente. Eu não tô falando isso criticando quem não veio, né? Pelo amor de Deus, não é isso não, mas eu tô dizendo que o mundo é assim. Eu falei isso pro meu sobrinho, ele tem 30 e poucos. É um menino preso, um velho preso no corpo do menino, que ele pensa um bicho rabugento, ranzinza, brabo. Tudo tá ruim. E eu não ligo se ele escutar isso não, porque eu já falei isso na cara dele, ele sabe. Agora, percebe que é a condição, né, sua. Você deve mesmo buscar melhorar, ficar atento assim para o que o seu espírito diz e não o que a sua alma e o seu corpo está dizendo. Quem está comigo até aqui? Como eu estava dizendo, a fé não nega a realidade. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Veja, a igreja nunca pediu que a gente negasse a existência das coisas. Pastor, se eu estou vendo ali uma dor, uma circunstância, eu preciso fingir que eu não estou vendo? Não, você não precisa fingir que você não está vendo. Eu disse e repito, existe, está ali. Tinha um locutor de futebol na rádio que gritava, né? Quando tinha falta, ele ficava, tá lá! Corpo estendido no chão. Ele às vezes tá lá mesmo. Você olha para você mesmo, tá lá, um corpo estendido no chão, mas agora vamos, se levanta. Então ninguém pede para que a gente venha fechar os olhos para esse fato. Mas a Bíblia nos orienta a fechar os olhos para esse fato ter a palavra final na nossa vida. Vamos ver. Abra comigo em Romanos no capítulo 4, verso 18 e 19. Diz assim: Abraão, e para quem não sabe, Abraão já era um senhor de idade. E casado também com uma senhora. Não tinha filhos. E então Deus faz uma promessa para ele. Vamos ficar aqui com o texto que é melhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Veja, Abraão, ele não fingiu que era jovem. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele estava fingindo que ele era jovem, que ele fechou os olhos para esse fato. A Bíblia diz assim que ele levou em conta, ou seja, ele considerou. Quem está comigo? Existe um fato, está ali. E com certeza ele via isso, sentia isso no seu corpo físico, porque aqui Paulo diz que ele já estava com o corpo amortecido, gente. Se fosse culto de casais, eu já ia falar outras coisas aqui que você ia saber, né?
Talvez a Sara olhando aquilo fala, nossa, meu Deus, trabalho que dá para esse negócio aqui. Mas Abraão também olhava para ela e falava, Sara, você já foi também, aleluia. Agora tá meio devagar aí. Naquela época, tinha azulzinha, não tinha nada dessas coisas, não. Ou ele cria na palavra, ou ele não cria. Quem está comigo aqui? Aleluia. Mas em nenhum momento, como eu disse, ele fingiu que era jovem. Ô, Sara. Imagina ele na porta, na porta do quarto, na porta da tenda. Só de cueca. Eu imagino isso, gente. Abraão. Para, tá bom, Maria. Peraí, gente. A fé não exige cegueira, amém? Veja, ele levava em conta. Estava ali, ele estava sentindo no seu corpo físico. Mas ele recebeu uma palavra. E é interessante que Abraão não tinha o rema, não tinha a Bíblia. Mas ele recebeu uma palavra. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, ó, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ele só tinha uma palavra que foi dita para ele, que foi lançada para ele, e ele pegou aquela palavra. Em outras palavras, ele diz assim, Senhor, eu estou sabendo que meu corpo já não está mais daquele jeito, eu já não sou mais um menino, mas se o Senhor disse, vai acontecer. Quem está comigo aqui? E a prova de que ele estava crendo tanto, é que não dá tempo de eu mostrar para você nas escrituras, que ele, quem não estava crendo tanto era a Sara, que tinha esse relatório de esterilidade no seu corpo, mas lembra, no corpo, condição do corpo. Ficou mal por isso, experiência da alma. E aí jogou a serva lá, Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela. E a Bíblia diz que Abraão teve. Então Abraão não tinha problema de crer na palavra. E depois, gente, a gente pode ver que depois da morte de Sara, Abraão ainda casou de novo. Ó, e teve mais 6 filhos com outra mulher. Aleluia. Então, problema assim, Deus, para mim você só precisa falar uma vez, que deixa que depois o resto eu faço. Ao invés de ficar preso naquilo ali, na condição do corpo. Agora, olha o que o texto diz também assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé. Ele podia até levar em conta o seu corpo físico, mas a fé não estava fraca. E é aqui que está essa questão que muita gente se confunde. O fato de estar triste, de estar mal, como é uma experiência da alma, ele entende que a fé dele está esvaindo também, indo embora. Mas a Bíblia diz que Abraão levava em conta uma circunstância, mas não enfraquecia na fé. Então eu posso até estar com o meu corpo físico com dores, com uma experiência ruim na alma, mas na fé, no meu espírito, eu não posso enfraquecer. Existe essa possibilidade de a gente estar passando por vários momentos, várias coisas ruins, mas na fé eu ainda estou bem. Na fé eu não desanimo. Agora, como que ele fez? Olha o que diz. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade. Põe aí para mim o verso 20 desse texto, de Romanos 4, por favor, Fábio. Aleluia. E não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia. Então, como que se fortalece pela fé? Dando glória a Deus. E quando a gente diz aqui, a Bíblia fala sobre dar glória a Deus, não está falando que a gente vai andar todos os dias andando na rua, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Não que você não possa fazer isso. Mas dar glória a Deus é reconhecer que existe um fato, sim, um corpo amortecido, uma dor no corpo, uma circunstância,
Tô triste, experiência da alma, tô com dor, condição do corpo, mas eu fico com o que Deus disse a meu respeito no meu espírito. Isso é da glória a Deus. Tá doendo, mas eu sou curado. Eu tô triste, mas pela palavra eu posso ficar feliz. Porque a alegria do Senhor é minha força. Dar glória a Deus é crer no que Deus disse. Dar glória ao diabo é crer no que a circunstância está dizendo. Então, quando a Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, é crendo no que Deus disse para ele. Como eu disse, a fé bíblica não é uma negação de fatos. Está lá o fato. Tem conta para pagar, tem circunstâncias ruins. Talvez quando a gente sair daqui, a gente vai para casa, a gente vai ver um monte. Tem gente que chega em casa e já chega com circunstâncias. Tem gente que já veio para cá com relatórios. Mas esse é o lugar, em nome de Jesus Cristo, que Deus está dizendo para você hoje. Existem relatórios, existem circunstâncias. Ninguém está pedindo para você colocar um sorriso no rosto porque eles não existem. E fingindo que não existem. Não, eles existem, eles estão lá. Mas eles não vão ter a última palavra sobre nós. A última palavra quem tem é Deus. E se Deus diz que a gente vai ter um ano de expansão, será um ano extraordinário, será um ano de aumento, vai ser. Então eu creio que eu vou receber um emprego, que eu vou receber cura. Eu recebo emprego não é por causa do meu currículo. O seu currículo pode dizer que você tem condição de ir até certo nível. E aí Deus diz, eu posso criar uma vaga para você, assim como eu criei para José, por causa da sua fidelidade de andar no Espírito. Quem aqui já colocou no currículo? Ando no Espírito, falo em outras línguas e dou carreira na igreja. Pode ser que para o seu patrão isso não leve em conta, mas para Deus sim, ele criou uma vaga para José. Mas talvez a gente não leve em conta, por quê? Porque o sistema do mundo diz que isso não vale. Mas no seu espírito está dizendo, ei, vale a pena sim, cara. Fica bem, vai dar certo. Pode ver, a gente sabe quando a gente está mal, tem alguma coisa lá no fundo. E essa coisa, com todo respeito ao Espírito Santo, é ele. Mas é que às vezes a gente fala, tem um negócio. Esse negócio é o Espírito. Essa coisa é o Espírito. Que diante de toda circunstância, está dizendo, fica bem, cara, vai dar certo, eu estou aqui. Ó. A gente é parça. Aleluia. Eu só preciso que você se atente para o que eu estou dizendo. Que você não fique mal. Quem está comigo até aqui? E Abraão, no verso 20, diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa. Então a força de Abraão, gente, não veio da ausência de problemas. A força de Abraão veio da presença de uma promessa. Existia o problema, mas existia também uma promessa. E a minha alma agora decide em qual dessas realidades eu vou me apegar. As realidades da nova criação, ou são realidades, são fatos, existem, mas são passíveis de mudança. Aleluia. Você está melhor agora, gente. Aleluia. Aleluia. Eu sinto medo, é um fato. Eu sinto dor, é um fato. Ainda penso coisas horríveis, é um fato. Mas como eu disse, quem vai ter a palavra final? Quem é que tem a palavra final sobre a minha vida? É Deus. É Deus quem diz e vai ser do jeito que Ele disse. Ele só precisa da nossa colaboração. Não deixe que a sua alma se torne o vilão da história. A alma pode se tornar um vilão sim, tem potencial para isso, para nos atrapalhar. Mas não precisa. Não precisa. A alma transformada, ela tem grande potencial e capacidade de auxiliar o espírito e botar o corpo para se levantar. Corpo que é moleza, gente. Coloca aí para mim, Fabinho, por favor. Romanos 12:1. Olha o que diz. Se a gente ficar só com o relatório do corpo, a gente não faz mais nada. Se você soubesse o quanto minha garganta está arranhando agora, a minha vontade é de ficar quieto e nem falar mais nada. Mas isso é o quê?
a condição do corpo. Eu vou dormir bem e amanhã eu vou acordar zerado. Sei que talvez eu esteja fanhoso, que é isso? É uma doença querendo chegar no corpo, um resfriado. Pastor, não vou nem pegar na sua mão no final, tá tudo bem. Eu entendo, aleluia. Mas não pega não, sabe por quê? Eu preciso crer na palavra. A Bíblia diz que se eu beber alguma coisa mortífera, eu não vou morrer. Então nem que eu pegue a mão do doente, que não vou morrer. Eu não vou fazer isso, vou lamber. Tá com... Não quer pegar na minha mão? Que eu vou lamber sua bochecha. Você vai embora cheirando baba. Que nojo, né? Fiz isso na Maria, ficou brava, assim, dá um beijo. Lambe a bochecha e fica cheirando baba, né? É esquisito, né? Vou fazer isso em ninguém não, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas olha que interessante. Na velha aliança, os sacerdotes faziam sacrifício no altar. Na nova aliança, ainda existe sacrifício, mas não é mais o sacrifício de sangue. O sacrifício agora é quando a gente entende isso daqui e, ó, que Paulo disse em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Se a Bíblia diz que eu preciso apresentar o meu corpo por sacrifício, é porque o corpo não quer ir. É sacrifício. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Mas quem nunca veio para a igreja sem vontade? Vou ler o texto. Mas a Bíblia diz que eu devo apresentar o meu corpo. Porque o corpo não quer ir. Agora eu me lembro do pastor José Roberto, né? Pega o seu corpinho, ó. Vai para a igreja. Aleluia. E bota ele lá, no altar do sacrifício. E é difícil esse sacrifício, por quê? Justamente porque o sacrifício, que é o seu corpo, ele está vivo. Não é mais como antes. Porque antes, como era um animal, você colocava no altar, matava ele, ele ficava ali. Ele não tinha opção. Agora o corpo, como ele está vivo, você bota ele em cima do altar e ele quer sair. Quem nunca sentou uma criança na hora do almoço e fala, você vai comer? Faz tudo, menos comer. E você tem que fazer aquela criança comer. Outra coisa que é interessante, diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que esse sacrifício pode ser que não seja agradável a nós, mas é agradável a Deus. E é por isso que não é agradável a nós, porque é um sacrifício. Mas não que não tenha a existência de um sacrifício. Tem, é apresentar o corpo. Então eu nasci de novo. Meu espírito foi recriado. Mas enquanto eu estiver nessa terra, enquanto eu estiver vivo, eu ainda vou ter que lidar com esses dois. A alma e o corpo. O corpo porque ele só vai querer moleza. Então eu vou ter que apresentar ele todas as vezes como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a alma, se não for transformada, ela não vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito e ainda vai me atrapalhar para viver o que é bom, agradável e perfeito. Renovar a mente, gente, é todos os dias. É igual pentear o cabelo, escovar o dente, tomar banho. Você faz isso todo dia, não é isso? Tem gente fazendo assim, faz sim. No frio não, pastor. Não. Nem suei, né? Olha que coisa. Não, mas tem que tomar. E por mais que você tome banho hoje, tá cheirosinho, limpinho, você veio para o culto. Amanhã não toma, até vai. Na terça também não. Na quarta o negócio já está esquisito. Já está esquisito. Então, por mais que a gente vê isso acontecer ao longo do tempo, a pessoa renovou a mente, recebeu a palavra, está empolgada, está bem, mas a falta de o envolvimento da alma dela, de colocar o corpo como sacrifício, vai perdendo isso ao longo do tempo. E hoje, cadê? Fedendo. Quem está comigo? Aleluia. Então fala assim comigo, eu vou tomar banho, pastor. Aleluia. Tomar, aleluia. Tem que tomar o banho, tem que escovar o dente. Porque senão acha que a vida cristã é... Não escovar o dente, tá lá com feijão aqui, rindo pros outros. Aleluia, Pai do Senhor.
feijãozão lá da feijoada. Agora é tempo de frio, gostoso, uma feijoadinha, né? Inclusive, deixa eu dar um recado que eu esqueci. Semana que vem já é o café da comunhão, certo? A gente vai, para o mês de julho, fazer no café da comunhão algo diferente. A gente vai fazer aqui a noite do lanche. Quem lembra que a gente fez aqui ó, o pão com linguiça, que a gente fez para arrecadar fundos para a gente colocar o telhado lá do fundo? A nossa ideia é que no mês de julho a gente venha vender os lanches também, para que a gente já comece a fazer esse telhado aqui da lateral. Quanto sabe que já deu certo? Amém? Então, outra coisa, se a gente olhar agora, a gente tem dinheiro? Não, não tem, mas Deus disse que vai dar certo, então vai dar, gente. Eu não vou olhar para a condição e falar, nossa, a gente até ia fazer, mas não vai, por quê? Porque não tem dinheiro. E quem disse que é o dinheiro que determina? Dinheiro segue um propósito e vai chegar em nome de Jesus. Amém? Então, como o texto estava dizendo, a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo e renova a nossa mente todos os dias. E eu já vou encerrar logo com esse texto aqui. Abra comigo. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Aleluia. Hoje talvez a gente não corre aqui agora, né? Eu sei que às vezes eu mesmo não sou tão assim, né? Eu queria ser mais, sabe, Ronaldo? Um negócio, fala, os outros gritam. Acho legal, eu acho legal também. Eu vejo lá a Rossana Lira pegando, perto, o pastor José Roberto, eles falam um negócio, todo mundo. Se eu falar a mesma coisa, parece que. Mas tá tudo bem, em nome de Jesus. Eu vou crer que se a palavra, como ela diz, viva e eficaz e produz efeitos, mesmo que você não corra aqui hoje, mas você vai aprender a correr na sua casa. Não deixar mais a geladeira vazia falar com você, a não deixar mais as contas que talvez você pendura lá na geladeira ficar dançando na sua frente e bota elas no lugar dela. Quando você acordar e ver alguma conta lá dançando, porque a conta fala, paga, me paga, me paga. Quando que você vai me pagar? Olha, você falou que ia ser segunda passada, agora já é outra segunda. Não é? Telefone tocando a milhão, né? Zero, sei lá quantos zero que tem. 21, 13, 14, 15, tudo quanto é número. Já cansou de atender. Mas você crê na palavra, filho, vai chegar, vai dar certo. Então cala sua boca, conta, tá bom? Fica no seu lugar aí que eu tô crendo na palavra. Então as coisas vão dar certo e daqui a pouco melhora, em nome de Jesus Cristo. Porque a fé tem um comportamento à altura também. Amém? Aleluia. Quem está doente às vezes não quer sair da cama. Está com tanta dor no corpo que parece que tomou uma surra. Mas se eu sou da fé, eu tenho um comportamento à altura. O que eu faria? O que o meu corpo faria se eu tivesse perfeito, sem dor nenhuma? Eu ia levantar e ia fazer o que eu tenho que fazer. Então isso é um comportamento da fé. Mesmo com dor, não negando a existência daquilo, eu vou fazer como se aquilo não existisse. Porque aquilo não tem a palavra final sobre a minha vida. Aquilo não vai me deixar largado lá. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, olha o que Paulo disse. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, e a mensagem desse texto eu acho engraçado que enganou a Eva com a sua fala mansa, assim que ele coloca. Ó. Não é o fala mansa que cantava, não. Tem gente que já está lembrando das músicas já, né? Aleluia. Mas olha, realmente, essa enganação vai vir mesmo como uma fala mansa. Você já pensou nisso? Já considerou? Você já tinha visto por essa ótica? Aleluia. Olha, vou ler o texto, é melhor, né? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É interessante que Paulo não disse assim, olha, o meu receio é que o Satanás consiga destruir o espírito de vocês. Sabe por que ele não disse isso? Porque o Satanás não consegue. O que o Satanás consegue é sugerir. E pega quem quer. Aí o golpe.
Pega quem quer, né? Como diz, né? E olha que entende, que interessante, o que o texto diz, ele disse assim, ó, que a serpente, ela enganou a Eva com a sua astúcia, e a mente foi corrompida. Satanás, gente, ele não venceu a Eva empurrando a Eva. Come a fruta, a burra. Ele não venceu a Eva desse jeito, ele venceu, ó, somebody love. Ó, lábia. Falando. Primeira coisa que ele fez, ele trabalhou nas emoções, nos pensamentos e nas interpretações que Eva tinha. Primeiro ele jogou a dúvida e dizendo assim, foi isso que Deus disse? Fez ela considerar. E depois ele distorce a verdade. Como Paulo disse, o meu receio é que assim como a Eva enganou a Eva e corrompeu a mente dela, a gente seja também corrompido. Satanás não precisou estragar tudo. Ele só precisou estragar uma parte, um pedaço. Ele já sabia que ali saiu da rota. Saiu da simplicidade. Não, vocês falam que é crer com o coração, confessar com a boca. Será que é só isso mesmo? Se é só isso mesmo, por que não aconteceu ainda? Se vocês são da fé, por que você ainda está sentindo essas coisas? Se você é da fé, por que você ainda está triste? Não era para você estar feliz? Até porque, reino de Deus, gente, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. A alegria pertence ao reino de Deus. Não é a tristeza. Então para de abraçar o ursinho da alma e achar que... Não, eu quero entrar nessa caverna e ficar aqui para sempre. E nunca mais sai. Quem está na caverna, Deus não fala com quem está na caverna, Ronaldo. Teve um profeta, eu quero chamar o grupo de louvor para cá, porque eu já vou encerrar. Esqueci o nome dele, mas é aquele um que venceu os profetas de Baal lá, que ele orou e desceu fogo do céu. Elias, obrigado, tá vendo? Lembrava, era só para ver se vocês, né? Cadê? Lembrava não? Aleluia. Graças a Deus, vocês são bons de Bíblia, né? Tá vendo? Por que não pode falar bobeira aqui? Ficar esperto mesmo, né? Então vai. Olha que interessante. A Bíblia diz assim que aquele homem, ele orou e estava ali diante de 350, eu acho. Ou 300, eu não lembro. Quantos que eram? 350, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Entregue para Abel por 350, aleluia. Era 350 profetas, né, de Baal. A Bíblia diz que ele enfrentou aqueles caras lá com coragem. E ainda zombava deles, porque quando eles estavam orando, ele fez um desafio, ó, vamos orar, e o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Não era assim o texto? E aí os caras começaram a orar, e ele ficou ali, zombando dos caras, falando assim, ei, daqui a pouco o Deus de vocês está dormindo. Eles começaram a se bater assim, e ele zombando deles, falando assim, ei, grita mais alto, vai que ele não está ouvindo, faz alguma coisa. A Bíblia diz assim que ele não se atemorizou, que ele não se intimidou diante dessa circunstância. E quando chegou a vez dele, quando ele levantou as mãos e falou uma palavra, o fogo já, aleluia, já aconteceu algo. Um homem corajoso. Mas a Bíblia diz que depois desse episódio, uma mulher chamada Jezabel, mandou um recado para ele, nem falou olhando na cara dele, mandou um recado para ele falando assim, fica esperto que eu vou te pegar. Apontada no coração. Meu Deus, e agora? Ele já se tremeu todo. E foi, escondeu na caverna, ficou um tempo lá, falando, ainda ficou reclamando para Deus, falando coisas do tipo, Deus, só eu que fiquei lá, só você nada, tinha mais de 300 lá em outro canto que você nem sabia que estava firme também. Então não fica achando que é só a gente que passa por algumas coisas, porque tem um monte de gente aqui nesse mundão afora, passando problemas piores que os nossos. Mas estão crendo, estão firme. Aleluia. Às vezes a gente fica reclamando talvez de vir para a igreja no frio. Vai ver alguns vídeos lá na África, o jeito que é a igreja dos caras.
chão batido. Tem um vídeo que eu já vi, uma igreja sem telhado. Sem telhado, Glaucio. E o culto rolando. Chovendo e o povo ali se alegrando. Se alegrando pela oportunidade de estar num lugar desse. E às vezes tem crente aqui com toda essa estrutura, tanta coisa boa, vem de carro para o culto. Nem cansou. Mas ainda tudo que precisa é, louvor, vou sentar, estou cansado. Deu muito trabalho trocar de roupa. Deu muito trabalho tomar banho nesse frio. Quando Paulo está dizendo, Deus está dizendo, né, através da boca de Paulo no livro de Romanos, ei, apresenta o seu corpo, cara. Será que a gente não consegue 20 minutos de louvor, levantar a mão, fechar os olhos e se entregar para isso? Consegue, eu acho que a gente consegue, gente. Consegue. Se a gente fizer isso, a gente vai ver como é que a gente vai melhorar e muito. Em nome de Jesus Cristo. Então para de dar trela para o que Satanás está falando. O problema da Eva foi ela dar conversa fiada para quem não merecia. E a serpente chegou cheia de fala mansa, dizendo para ela, olha, não é bem assim não. Vê, olha, não é isso. E distorce a verdade, a simplicidade de Cristo. Simplicidade da fé é isso, gente. Eu creio com o coração, eu falo com a boca, tá tudo certo. E vai acontecer, aleluia. E bola para frente, vamos para cima, vamos render graças que agora está feito. Oh, aleluia. Agora está feito. Você pode ficar de pé? Satanás, ele não pode e nem consegue mudar o que a gente é em Cristo. Essa nova criatura que a gente foi feito. Ele só precisa fazer a gente acreditar que a gente ainda é a mesma pessoa do passado. E não é mais. Hoje nós somos filhos, somos amados, somos nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Sabe o que é propriedade exclusiva, gente? Significa que tem um dono só. Um dono só. E ninguém pode tocar. Quem não foi lá na fazenda, um dia eu vou levar você lá. A gente tem uma cachoeira lá. E a cachoeira é na beira da estrada. Ela está dentro da nossa propriedade. É uma cachoeira particular. Durante um tempo a gente até colocou algumas placas, né? Proibido nadar, proibido pescar, proibido fazer macumba. Brincadeira, essa não tinha, mas o povo fazia. Tinha até macumba lá quando a gente ia. Na época que eu não era crente, eu ficava com medo. Não toca, não põe a mão. Eu ia nadar, perdia até a vontade de nadar, porque tinha macumba, pensa. Não, vai que eu morro afogado, vai que o Jason sai dentro d'água. Alguma coisa acontece. Você é medo de macumba, mas quando sabe que macumba não pega em crente. Então não fica mais com medo do gato preto, tadinho dele. Ele não tem culpa nenhuma se algumas coisas não deu certo ainda. Aí quebrei um espelho, meu Deus, 7 anos de azar. Imagina, Ronaldo. A gente tem 7 anos de Verbo da Vida Moreira César. Agora que as coisas iam começar a melhorar por causa daquele espelho que a gente quebrou na casa do seu Tião. Olha que miséria. Não, essas coisas não é assim não, gente. É assim não. E aí o que eu acho interessante é que a gente colocou lá aquela placa, proibido nadar e pescar. E durante um tempo, enquanto a gente ficava lá vigiando, ninguém ia mesmo não. Mas a partir do momento que a gente não conseguia mais estar tão presente, hoje já não tem mais a placa e a gente chega lá, tem gente fazendo até churrasco, faz o que quiser. Aleluia. Já vi até foto na internet dos outros já. Churrasco na ponte molhada, não sei o quê. Já foi, né? Aleluia. Agora, com as coisas de Deus, não pode ser assim. A Bíblia diz assim que nós somos nação santa, povo. Não está nem falando de um só. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, essa placa, esse selo do Espírito, e a Bíblia chega a dizer no livro de Efésios que o Espírito Santo em nós, ele é o penhor da sua volta. Sabia que Deus deixou o Espírito Santo em nós como penhorado? Essa é a garantia de que ele vai voltar? Quem aqui sabe o que é penhor, tem uma ideia? O que é isso, um penhor? Eu quero aquilo, e aí eu deixo parte do que é meu valioso para garantir de que eu vou voltar.
tipo um pagamento, alguma coisa que venha deixar de valor meu para aquele ali, para garantir de que eu vou voltar e vou pegar aquilo. A Bíblia diz no livro de Efésios que o Espírito Santo em nós é o penhor da garantia de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, às vezes eu penso que muito cristão, mesmo sendo propriedade exclusiva de Deus, o diabo está cirandando, nadando, pescando, fazendo macumba, porque a gente não está cuidando do que é nosso. E está deixando qualquer um chegar, qualquer um falar. Tudo que se fala a gente acredita. Já imaginou o quanto de voz que a internet tem? A internet é uma bênção, gente. Quando usada com sabedoria. Agora, se a gente ficar prestando atenção em tudo que está lá, não é só porque escreveram que é verdade. A verdade é a palavra. Então, todas as vezes que eu ler algo lá, eu preciso filtrar pela palavra para saber se aquilo é verdade. A internet está cheio de nego frustrado, falando um monte de besteira, porque não deu certo. Aleluia. Tem um monte lá de gente divorciado falando que casamento não dá certo. Tem um monte de gente lá doente falando que Deus não cura. Tem um monte de mão de vaca falando que não precisa dizimar. Não, pastor, mas ele falou uns textos bíblicos, igualzinho Satanás falou no deserto para Jesus também. O problema é que a palavra de Deus também estava com Jesus. É que a palavra de Deus na boca errada é prisão. A palavra de Deus na boca certa é libertação. Quando o diabo tentou prender ele com a palavra, Jesus disse, está escrito, cara. E foi o questionamento que o diabo fez. Não foi a mesma coisa. O diabo é igualzinho, gente. Ele não é criativo, tá bom? Ele usa as mesmas coisas. Ele enganou Eva desse jeito. Tentou enganar Jesus também, falando as mesmas coisas. Se tu és filho, por que você está com fome? Fome é condição do corpo. E aí Paulo chega a dizer agora dos crentes. O meu cuidado é que assim como a Eva foi enganada e teve a mente corrompida, alguns cristãos sejam também. Se a Eva conseguiu ser corrompida em um ambiente favorável, que era o Éden. Gente, no Éden não tinha problema. Quando ela ligava a televisão, só passava coisa boa. Não tinha lá o jornal, meu Deus, o leão acabou de matar a onça. Não tinha. Era só coisa boa. Não tinha doença, não tinha nada contrário a ela. E mesmo assim, Satanás conseguiu. Eu acho que hoje para ele está até mais fácil. Desde que a gente dê trela. Chega de dar trela para o Satanás, gente. Todas as vezes que o Satanás apresentar para você algo, você mostra para ele a palavra. Ei, olha aqui, é isso que diz a meu respeito. É isso que diz a meu respeito. Digamos que você tem 1 milhão na conta. Quem recebe, aleluia. Aleluia. Não está na sua mão. Ou tá? Você está na conta. Você não precisa pegar agora 1 milhão. Quando você recebe Pix, gente, você não pegou o dinheiro. Mas você fica todo contente porque viu um comprovante no celular. É ou não é? Ou você fica triste? Não, não fica. Lógico que não. Se a gente tira um extrato da nossa conta, você olha, você não pegou o dinheiro também. Mas ali traz informações a respeito da sua conta bancária. Eu penso que a Bíblia tem que ser como um extrato também. Todas as vezes que eu preciso saber da minha condição, eu preciso olhar para ela e ver o que ela diz a meu respeito. E aí, mesmo que eu ainda não tenha se materializado para mim algumas coisas, não significa que não é uma realidade. É questão de tempo até aquilo se manifestar. Ao invés de eu crer que vou morrer porque uma doença chegou, por que eu não creio no extrato? Por que eu não creio na palavra de Deus que é viva, eficaz, que está operando exatamente agora a meu respeito?
Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então o seu corpo está com relatório de dor. Mas a Bíblia está dizendo, e o seu Espírito está acatando aquilo em Romanos 8:11, que se o Espírito de Deus habita em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. Então o meu corpo mortal, sim, que vai ser recriado, que vai ser diferente, ele está sendo exatamente agora vivificado, transformado, renovado, porque o Espírito de Deus decidiu morar em mim. E se decidiu morar em mim, agora eu estou passando por uma transformação. Que transformação? Eu fui tirado do império das trevas, levado para o reino do Filho do seu amor, fui resgatado da maldição da lei, e agora eu estou nesse processo de transformação. Processo. Quando você não vê algumas coisas, você lembra, eu estou em processo de transformação. Você vai deitar hoje para dormir, se tiver alguma dor no seu corpo físico, hoje você vai deitar e sabendo, eu estou em processo de transformação. O Espírito de Deus habita em mim e ele vivifica o meu corpo mortal. Eu estou sendo vivificado em nome de Jesus Cristo. Eu não estou ficando mais velho, eu estou ficando rico. Eu não ando doente, eu ando em saúde. Os relatórios naturais não definem a minha vida, não definem o que Deus fez para mim. Aleluia. Você pode orar comigo? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Pai. Nós fazemos questão de apresentar o nosso corpo ao Senhor, Pai. Oh, aleluia. Muito bom. Obrigado, Senhor. Aham. Faça isso. Apresente a Ele esse sacrifício. Muito bom. Aleluia. Aham. Aleluia. 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 Ei, aleluia. Eu me alegro, Pai, nas tuas promessas. Oh, aleluia. Ei, aleluia. Recebe, Pai, o nosso sacrifício. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Loucura para uns, mas para nós é poder de Deus. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, ela é poder de Deus. Oh, aleluia. Amém? Vamos continuar aqui. Ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Está escrito. Então, irmão, volto a falar. Deus é exagerado. Se a gente pensa que o nosso Deus é pequeno, ou vai só dar aquilo que a gente precisa, vai além. A Maria fala aqui, para onde ele aponta, a conta está paga. É assim, Maria? Bem, queridos? Então, quando você traz o seu dízimo, a sua oferta aqui, e outra coisa, você não está trazendo em qualquer lugar. É na casa do seu pai. Ele fala assim, trazer todos os dízimos na casa, na minha casa, na casa do tesouro. Quando a gente cuida que é dele, ele cuida da gente. Amém? Então, nessa graça, nesse poder aí, eu peço para você, está passando, meu irmão, está passando aí, e você com ousadia mesmo, irmão. Creio que Deus já colocou no seu coração a sua oferta, o dízimo é 10%. Eu creio que Deus vai abençoar você em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. 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 Para quem precisa da maquininha, tem lá no fundo. Tem o Pix da igreja, verbomoreiracesar@gmail.com. Amém? Aleluia.
nome de Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Pai, meu Deus. Nós cremos, Senhor, no Deus que servimos. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Que a tua palavra diz, meu Pai, nós não somos qualquer um nessa terra. Se somos separados por Senhor, somos filhos do Senhor. E nós sabemos, um Pai grandioso que nós temos, meu Pai. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para aqueles que é dizimista dessa casa, ofertante. Meu Pai, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, meu Pai. Aquilo que é impossível nos olhos desses irmãos, meu Pai, desse meu amado irmão, dessa amada irmã, eu sei que vai ser possível, meu Pai. Porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de poder, que a tua palavra diz, agindo o Senhor, quem impedirá? Eu creio, meu Pai, na unção, na graça do Senhor, processo sendo assinado, meu Pai. Obras, meu Pai, de portas de emprego sendo aberta. Pessoas dando testemunho, meu Pai, de casamento sendo restaurado. Meu Pai, de pessoas que estão longe da tua palavra voltando. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, para essa família que está orando, pedindo por um filho que está doente nas drogas, ou se não na prostituição, que seja, meu Pai, arrancado isso dele em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no poder do Senhor. E eu profetizo, meu Pai, sobre a tua igreja, sobre meus irmãos, a unção e a graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem foi abençoado hoje? O que você vai fazer com essa palavra? Usar. Pelo amor de Deus. Não é só escutar e baixar daqui. Quem foi pregado domingo? Ah, não sei. Não sei não. Pelo amor de Deus. Sente só um pouquinho, vou dar só um recadinho rapidinho em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amado, vamos voltar aqui quinta-feira na reunião, no nosso culto, que não é café com leite. É uma benção. Peço para vocês, assim, que tem a possibilidade de estar vindo. Vem, irmão. É muita benção, viu? Eu falo para vocês. Toda possibilidade de estar aqui eu tenho. É uma benção mesmo, viu? Em nome do Senhor Jesus. Terça-feira tem nossa queimação de carne, que é um momento de oração. Pôr a carne no lugar, né? A alma no lugarzinho dela. E a carne também pôr para fritar. Porque é um momento que... Irmão, vou falar para vocês, é bom, viu? A comandante vem aqui cheia da graça, cheia da unção, e ela leva a gente uma dimensão muito boa. Então, se você não vem ainda, peço para você em nome de Jesus, venha. Amém? Domingo temos nosso discipulado, às 9 horas da manhã, também peço para que você venha, que não fez ainda nenhuma aula, venha, que é muito bom. Nosso culto também vai ser um culto da Santa Ceia. Vai ser muito bom também. O pastor já deu um pequeno spoiler, né? Fala, né? Durante a semana vai pôr no grupo, né, Malu? Então vai ser muito bom. E também temos nosso worship da mídia, Ministério de Música, e eu convidei um rapaz, está aqui dia 19, está aqui conosco, aqui, dando umas dicas, uma direção. Um menino abençoado, ele já esteve aqui já, nos ajudou muito. Eu creio que vai estar ajudando essa equipe maravilhosa que é nossa da mídia, o louvor, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais. Amém? 20 de junho. Ai, não. Cadê o pastor? Tá lá. Ei, pastor. Tamo junto. Churrasco dos homens. Tem homem aqui ou não? Ah, não. Churrasco aí não tá fraco, tá devagar. Vou perguntar de novo. Pelo amor de Deus, vergonha não, homens. Tem homem aqui? Aê. Vai ser um momento que a gente vai pôr o boi passar mesmo, irmão. Literalmente. Vamos comer um churrasco aí, ter um momento de comunhão, de conversa, papo, né, mais forte, né, pastor? Papo mais forjado. Amém? Também acho que tem os simpós. Isso, que vai também acontecer dia 1º de agosto, e todos são convidados, tá lá liderança, Ministério de Socorro. Gente, eu falo para vocês, é uma benção. É uma benção. Ano passado fomos, falo para você, a gente acha que, nossa, ficar o dia inteiro lá,
vai demorar. Não, a hora passa muito rápido. É uma ministração atrás da outra. É um momento que Deus te cata mesmo, te pega mesmo, ministra no teu coração. Você vê outros ministérios ali, sabe? Na mesma visão, sua pegada. Esse é muito gostoso. Amém? Aí quem quiser, tiver interessado, procurar a Malu, né, Malu? Malu aqui. Essa Malu. Amém? E também a camiseta de missões, Dia Verbo da Vida, de missões, já está começando a fazer o pedido. É com a Abel. Quem conhece a Abel aqui, gente? Conhece, né? Então, a Belzinha, minha companheira, procuram ela para estar pedindo a sua camiseta. Amém? Então, peço que todos tenham uma semana abençoada. Profetize sobre a vida de vocês. Olha, vem quinta-feira, vem na reunião, na oração. Aniversariante, quem tem aniversariante aqui? Quem? Ah, Sandra, eita nós. Gente, é a riquíssima. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, eu vou pedir para ficar de pé. Ah, não, porque essa irmã aqui é uma bênção em nossa vida, gente. Uma guerreira. É uma mulher que eu admiro muito, respeito muito. Não só eu, mas acho que a igreja inteira. Queria que a Maria viesse aqui abraçasse ela, Maria. Isso é uma benção. Amém? Ora para ela, Maria. Que coisa boa, vamos orar pela vida da Sandra. Mais um ano de vida. Que alegria, viu? Você está aqui com a gente. Mais uma estação. A gente fazer parte, né? Da sua vida, do seu crescimento, o que tem acontecido com você. Sou feliz por ter você aqui. Hein? Vocês podem estender suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Sandra. Eu creio mesmo numa nova estação, novo tempo que o Senhor tem para a vida dela, para aquilo que o Senhor confiou para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos na certeza, Senhor, que ela vai frutificar, que ela vai crescer, ela vai avançar, vai correr mesmo a sua carreira com maior velocidade, com leveza, sabendo que o Senhor é com ela. E eu sei, Pai, que tudo aquilo que é o desejo do coração, eu sei que o Senhor também vai acrescentar. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que são desejos lícitos e eu sei que o Senhor é um bom Pai. Eu sei que o Senhor é galardoador. Eu sei que o Senhor entrega presentes. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós declaramos saúde, força, vigor para poder correr mesmo essa próxima milha. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Gente, tem a cantina Dona Selma. O que temos hoje aí, Dona Selma? Bolo de cenoura? Eita, nós. Bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Gente, a Dona Selma é Dona Selma. Amém? Gente, sejam abençoados na prática da palavra. Que todos tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém?